tarde a todos, meu nome é Cecílio Pires, advogado, consultor jurídico da RCC. Estamos aqui na palestra semanal desenvolvida pela RCC, sempre no mesmo horário, às 15 horas. E hoje estaremos falando de dispensa e inexigibilidade de licitação. Portanto, estaremos falando daquelas hipóteses legais aonde o processo licitatório não é obrigatório. Em se falando de dispensa e inexigibilidade de licitação, estaremos falando do artigo 24 e 25 da Lei 8666 de 93. E antes de nós começarmos a falar das dispensas e inexigibilidades, vamos partir primeiramente de um conceito, né? E este conceito é a regra, né? Ou seja, estarei falando de quê, conceitualmente dizendo? De licitação. O que é licitação? Licitação é procedimento administrativo vinculado destinado a obter a melhor proposta para o contrato de interesse da administração. Em última análise, a coisa se passa da seguinte maneira: a administração pública quer celebrar um contrato, ela tem que fazer licitação. A licitação é regra para a celebração de todo e qualquer contrato, salvo as exceções da lei. E as exceções da lei, naquilo que interessa para o licitante, estão dispostas no artigo 24 e 25 da Lei de Licitações. Se vocês derem uma olhada no artigo 24, vocês verão o seguinte, que esse dispositivo ele é bastante claro em dizer o seguinte, que é dispensável a licitação. Ora, se é dispensável a licitação, isto significa que o administrador público pode, perante as hipóteses do artigo 24, dispensar ou não a licitação. Ou seja, perante as hipóteses do artigo 24 da Lei 8666 de 93, o administrador público, em tese, ele deve verificar aquilo que é melhor para o interesse público. Dispensar a licitação ou fazer a licitação. Tecnicamente, nós dizemos que estamos perante uma regra discricionária. Ou seja, nas regras discricionárias, a administração pública tem a liberdade de opção, no caso de fazer ou não a licitação. Para aqueles que estão acompanhando esta palestra com a lei de licitações, já devem ter percebido o seguinte, que o artigo 24 da Lei de Licitações, ele tem ao menos 30 hipóteses de dispensa de licitação. É claro que não estaremos falando de todas essas hipóteses de licitação, até porque existem algumas que dificilmente são utilizadas. Mas estaremos falando das principais hipóteses, aquelas que com certeza podem ocorrer no dia a dia de todos aqueles que trabalham com licitação. E as duas primeiras hipóteses que nós estaremos falando estão consignadas no artigo 24, inciso 1 e artigo 24, inciso 2, que em um primeiro momento eu tomarei a liberdade de ler esses dois dispositivos para nós tirarmos as conclusões necessárias. Então vejam só o seguinte, artigo 24, é dispensável a licitação. Inciso 1, para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjuntas e concomitantemente. Então vejam só o seguinte, a primeira hipótese trata da dispensa de licitação em razão do valor para obras e serviços de engenharia. E qual é este valor aonde a licitação não é necessária? Bem, o artigo 24, inciso 1, nos remete para o artigo 23, inciso 1, a linha A. Se vocês olharem no artigo 23, inciso 1, a linha A, vocês vão ver que ele trata da carta convite,
ou seja, do limite de licitação para a carta convite para obras e serviços de engenharia. Só que o artigo 24 é claro, ele fala em 10%, até 10% do valor estipulado no artigo 23, inciso 1, a linha A. Ora, 10% do artigo 23, inciso 1, a linha A, é quanto? R$15.000. Haja vista que a licitação na modalidade de convite para obras e serviços de engenharia é de até R$150.000. Portanto, as dispensas de licitação para obras e serviços de engenharia, que estão limitadas a 10% de R$150.000, implicam em R$15.000. Ou seja, até R$15.000 a administração pública não precisa fazer uma licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia. Neste mesmo passo, também temos o artigo 24, inciso 2 da Lei de Licitações, que trata da dispensa de licitação para compras e serviços outros que não sejam de engenharia. Então, mais uma vez, vamos dar uma lida nesse dispositivo. Artigo 24, inciso 2. Para outros serviços e compras de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. Então vejam, o artigo 24, inciso 2, também nos remete para o artigo 23. Só que ele nos remete para o artigo 23, inciso 2, a linha A, que trata do limite de licitação para as licitações na modalidade de convite para compras e serviços outros que não sejam de engenharia. E o convite está limitado a quanto? A até R$80.000. 10% de R$80.000 significa o quê? R$8.000. Portanto, a administração pública para compras e serviços outros que não sejam de engenharia não precisará fazer licitação desde que esse valor não supere o limite de R$8.000. Muito bem. Então quer dizer que a dispensa de licitação para compras e serviços de engenharia é até R$15.000. E a dispensa de licitação para compras e serviços outros que não sejam de engenharia é de até R$8.000. É o que a gente interpreta, é o que a gente desume do artigo 24, inciso 1 e inciso 2. Agora, além disso, nós temos que lembrar de um outro fator que é muito importante. Tanto o inciso 1 como o inciso 2 do artigo 24, ele veda o parcelamento do objeto. O que é vedar o parcelamento do objeto? Vamos pegar, por exemplo, o artigo 24, inciso 1, que trata lá do limite de dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia. Então vamos dizer o seguinte, que nós temos um serviço de engenharia no valor de R$60.000. R$60.000 eu vou ter que fazer licitação? Mas vamos fazer isso de uma maneira mais fácil. Vamos parcelar esse serviço e fazendo contratações diferenciadas, de modo que a gente não precise fazer licitação. Isto é parcelamento do objeto. E, digo novamente, registro novamente, a lei veda o parcelamento do objeto da contratação. Uma outra coisa que também é muito importante. O fato da administração pública não precisar fazer licitação, como nas hipóteses do artigo 24, inciso 1 e inciso 2, não significa que ela não precise seguir os princípios da administração pública constantes do artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. Muito pelo contrário, ela precisa seguir. Então, minimamente temos que ter o quê? Uma pesquisa de mercado, de modo a demonstrar que nós procuramos obter o quê? A melhor proposta para o contrato de interesse da administração pública. Portanto, repito,
Dispensar a licitação não significa que o poder público pode contratar qualquer um. Ao contrário, ele sempre deverá justificar as suas contratações, motivo pelo qual, notadamente, no caso do 24, inciso 1 e inciso 2, a pesquisa de mercado é medida que se impõe. Muito bem. Além das dispensas de licitação, do artigo 24, inciso 1 e inciso 2, nós temos uma outra dispensa de licitação que também requer bastante cuidado. É a dispensa de licitação em razão da emergência. E mais uma vez, vamos ler o disposto em lei, no caso acerca da emergência. Artigo 24, inciso 4. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Portanto, gente, a emergência, ela está expressa no artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações, não é? E vejam, o que é emergência? Então vamos explicar tudo isso que eu acabei de falar. Então, alguma coisa aconteceu. A administração pública não esperava que esse fato acontecesse, mas infelizmente ele aconteceu. Em razão deste acontecimento, a administração pública, bem como a própria população, poderá sofrer uma sorte, aliás, toda sorte de problemas. Isso vai causar grande prejuízo para a administração pública. Pode existir, eventualmente, o caso até de perigo de vida. E em razão disso, a administração pública não poderá se sujeitar aos trâmites do processo licitatório. Ela precisa resolver isso e agora. Ora, a partir do momento que está configurada a hipótese da emergência, o que a administração pública faz? Ela afasta a licitação. Ela afasta a licitação e contrata diretamente uma empresa para resolver esta situação. Isto é emergência. E o prazo máximo do contrato emergencial será de até 180 dias improrrogáveis. E pessoal, eu queria fazer uma observação, né? Eu dei aí, genericamente, em tese, um exemplo, que alguma coisa aconteceu e em razão deste acontecimento, a administração pública não pode se sujeitar aos trâmites do processo licitatório, porque isso causaria prejuízo, isso causaria até mesmo perigo de vida. Então, em razão disso, a administração pública faz o quê? Afasta o processo licitatório e contrata diretamente uma empresa para resolver esta situação. Portanto, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: toda emergência implica em uma urgência. Toda emergência implica em uma urgência. Todavia, gente, nem toda urgência implica em emergência. Ou seja, a recíproca não é verdadeira. Então, vamos dar um exemplo aí de urgência, que sempre implicará em uma... vamos dar um exemplo de emergência, que sempre implicará em uma urgência. E vamos dar um exemplo de uma urgência, que nem sempre será uma emergência. Então veja só o seguinte, vamos pegar a exemplo a Rio Santos, né? A Rio Santos é uma estrada que por si só, ela já é essencialmente perigosa, muito bonita, mas essencialmente perigosa.
E daí acontece o seguinte, em razão de chuvas inesperadas, um pedaço lá da Rio Santos acabou se desbarrancando inteiro, ou seja, abriu um buraco no meio da Rio Santos. Isso aconteceu quando? Quando? Ontem. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas o fato é que aconteceu. Em razão deste acontecimento, que pode implicar, inclusive, em perigo de vida, o que a administração pública vai fazer? Afasta a licitação e contrata diretamente uma empresa para resolver essa situação. Isto é uma emergência, que implica em uma urgência. Agora, nem toda urgência implica em emergência. Então vamos lá, vamos dar um exemplo dessa segunda hipótese. Vamos pegar uma rua, com uma pequena depressão no meio da rua. Esta pequena depressão no meio da rua, pouco a pouco vai tomando contornos cada vez maiores, até que ao final ela se transforma num buraco. E daí a administração pública, o administrador chega lá para o advogado, para o procurador e fala o seguinte: doutor, precisamos fazer uma emergência, porque nós temos um buraco no meio da rua. E o procurador ou o advogado vai fazer uma pergunta: administrador, há quanto tempo esse buraco está lá? E ele vai falar: faz 7 meses. Ora, em 7 meses daria tempo da gente fazer N licitações. Isso, gente, não é uma emergência. Pode até ser uma urgência, mas não é uma emergência. Por quê? Porque faz tempo que isso estava acontecendo. Em 7 meses, meu Deus do céu, a gente faz milhares de licitações. Isso o que é, gente? É incúria administrativa. Isto o que é? É desídia. E, portanto, logicamente, a pessoa responsável por isso deverá responder. A emergência pura, como ela deve ser, implica em um acontecimento inesperado que enseja rápidas providências da administração pública para debelar, para controlar tal situação. E repito, uma vez celebrado o contrato, esse contrato não poderá exceder o prazo máximo de 180 dias. Portanto, o prazo do contrato emergencial é de até 180 dias improrrogáveis. Muito bem. Além da emergência, que é uma dispensa de licitação bastante preocupante para o administrador, até porque ela não tem limite de valor. Quanto que eu posso fazer de emergência? 5 mil reais, 10 mil reais, 1 milhão de reais? Não tem valor. Mas, de qualquer maneira, além da emergência, que é algo bastante preocupante para o administrador público, nós temos aí uma outra hipótese de licitação dispensável, que é a licitação dispensável fundada em licitação deserta. E, mais uma vez, vamos ler na Lei de Licitações onde que está consignada a dispensa de licitação fundada em licitação deserta. Estamos lá no artigo 24 novamente. Artigo 24, inciso 5º. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Portanto, a licitação deserta, a contratação direta fundada em licitação deserta, está prevista no artigo 24, inciso 5º da Lei 8666 de 93. Muito bem. E como é que acontece a licitação deserta? Acontece da seguinte maneira: a administração pública coloca uma licitação na rua, faz a publicação, atende a todos os requisitos determinados na lei. E no dia da licitação, o que acontece? Ninguém comparece. No dia da licitação, a administração pública chega à seguinte conclusão: ninguém atendeu ao seu chamado. Haja vista que não tem nenhum licitante que tenha apresentado proposta comercial. Muito bem, nesta hipótese, nós estamos perante o quê? Nós estamos perante a licitação deserta.
Portanto, a licitação deserta se configura a partir do momento que nenhuma empresa acode à convocação da administração pública. Muito bem. A partir do momento que a licitação deu deserta, a administração pública poderá contratar diretamente. Notem o que eu falei em poderá e não deverá. Então, repetindo, a partir do momento que a administração pública chegou à conclusão que nenhum licitante compareceu ao chamado realizado através do edital, ela estará perante uma licitação deserta. E em razão disso, ela poderá contratar diretamente, desde que atendidos a 2 pré-requisitos. Que pré-requisitos são esses? Primeiro pré-requisito: que a licitação não possa ser repetida. E segundo pré-requisito: que o interessado na contratação direta atenda a todas as condições pré-estabelecidas no edital. Muito bem, vamos explicar, vamos esmiuçar esses 2 pré-requisitos. Então, colocou uma licitação na rua, a administração colocou uma licitação na rua, ninguém compareceu. A partir desse momento, configurada está a licitação deserta. Mas veja, a administração pública precisa desta contratação. Ela precisa fazer a obra, ela precisa fazer o serviço, ela precisa adquirir o material. O que ela deveria fazer? Ora, em princípio, ela deveria fazer uma nova licitação. A licitação, gente, ela sempre é a regra. Todo o resto é exceção. Portanto, em um primeiro momento, ela deveria fazer uma nova licitação. Só que essa nova licitação, gente, vai implicar para a administração pública uma série de problemas. Vai implicar em prejuízos, não vai atender ao cronograma da administração pública, portanto, ela não pode se sujeitar aos trâmites do processo licitatório. Pronto. O primeiro pré-requisito já está atendido. Ou seja, o primeiro pré-requisito, que a licitação não possa ser repetida, não passa de uma justificativa, aonde a administração pública demonstra a impossibilidade, a inviabilidade dela repetir o procedimento licitatório. Vamos para o segundo pré-requisito: que o interessado na contratação direta atenda a todas as condições pré-estabelecidas no edital. Muito bem, nesse segundo requisito temos o seguinte: a administração pública pega o edital. Que edital? Aquele, daquela licitação que foi publicada. Ela pega o edital e fala para o licitante o seguinte: olha, licitante, se você atender a tudo que está aí, eu te contrato diretamente. Isto é licitação, ou melhor, contratação fundada em licitação deserta. Não é? Gostaria de fazer uma observação. Existem algumas administrações que têm o seguinte entendimento: para ficar configurado o atendimento ao primeiro requisito, a administração pública, após colocar uma licitação na rua, estaria obrigada a colocar uma segunda licitação. E só após essa segunda licitação é que ela estaria liberada para a contratação fundada em licitação deserta, se, logicamente, esta segunda licitação também desse deserta. Não é esse o meu entendimento. No meu entender, no meu sentir, a lei não estabelece nenhum tipo de condicionante no sentido de dever existir uma segunda licitação. Perfeito? Muito bem. Falei para vocês das dispensas de licitação. E conforme já havia falado desde o começo da minha explanação, nós temos aí pelo menos 30 hipóteses de dispensa de licitação. Estou falando daquelas que me parecem ser as mais corriqueiras e as que podem efetivamente acontecer no dia a dia de vocês que trabalham com licitação e contrato. Mas antes de mudar e falar da inexigibilidade de licitação, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o rol de hipóteses de dispensa de licitação que estão no artigo 24 é um rol taxativo.
não é rol exemplificativo, o rol é taxativo, ou seja, para a administração pública poder dispensar uma licitação, o caso em concreto deverá estar enquadrado em uma das hipóteses do artigo 24. Caso contrário, não será possível a contratação. E com isso, gente, vamos falar um pouquinho da inexigibilidade de licitação. Vamos falar um pouquinho do artigo 25 da Lei de Licitações. Se vocês pegarem o artigo 25 da Lei de Licitações, vocês vão ver o seguinte, que o artigo 25 fala mais ou menos o seguinte, é inexigível a licitação em especial para. Ora, se é em especial para, isso significa que o rol previsto no artigo 25 não é um rol taxativo. Ao contrário, o rol é exemplificativo. Portanto, outras hipóteses não contempladas no artigo 25, mas que inviabilizem a competição, poderá ensejar uma contratação direta, fundada na inexigibilidade de licitação, nos moldes do artigo 25. Muito bem, e com isso vamos ver cada uma das hipóteses do artigo 25. Então veja só, o artigo 25, inciso 1, que eu vou mais uma vez tomar a liberdade de ler o dispositivo para vocês e após isso tirar as conclusões que nós precisamos. Então vamos lá. Artigo 25, inciso 1 da Lei 8666 de 93. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão do registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Então veja, o sustentáculo jurídico da inexigibilidade de licitação é a ausência de competição. E vejam, isso me parece bastante lógico, né? Porque a coisa se passa da seguinte maneira. Só devemos fazer licitação se houver competição. Se não houver competição, não há por que fazer licitação. Este é o sustentáculo jurídico da inexigibilidade de licitação. E o artigo 25, inciso 1, que é a contratação do produtor exclusivo, que é a contratação do fornecedor exclusivo, espelha muito bem esta inviabilidade de competição. Veja só o seguinte. Então, existe no mercado um único fornecedor que é capaz de fornecer determinado produto. Ora, se a administração pública sabe que só ele fornece aquele produto, que só ele faz aquele serviço, por que então fazer licitação? Já se sabe que de antemão deve-se contratar diretamente com ele. Aí está o fundamento da inexigibilidade de licitação. Mas sendo mais específico, né? O artigo 25, inciso 1, fala do produtor exclusivo. Como que esta empresa faz para demonstrar que só ela faz o serviço, que só ela comercializa o produto? Ora, ela deverá apresentar a denominada carta de exclusividade. E será em razão desta carta de exclusividade que a licitação será afastada. Esta carta de exclusividade vai demonstrar que aquela empresa, só ela tem aquele produto, só ela faz aquele serviço. E em razão disso, não será necessário a licitação. Primeira coisa, quem é que emite esta carta?
Emite essa carta, os sindicatos, as associações comerciais, as confederações, qualquer uma dessas entidades estará apta a fornecer a denominada carta de exclusividade. Só que nós temos um problema, gente. Nos últimos anos, acabou aparecendo muitas cartas de exclusividade de marca, né? E olhem o artigo 25, inciso 1, a lei veda a carta de exclusividade de marca. A exclusividade tem que ser do produto, tem que ser do serviço e não da marca, né? Mas o fato é que várias cartas de exclusividade de marca acabaram invadindo aí o mercado, a ponto do Tribunal de Contas da União Federal exarar uma decisão que minimamente é estranha. A decisão fala mais ou menos o seguinte: olha, pode contratar diretamente pelo fornecedor exclusivo, desde que fique consignado que ele oferta o menor preço. Ora, se estamos falando de menor preço, né, fica difícil entender o menor preço como a exclusividade. Na realidade, o que o tribunal resolveu fazer? É dar um jeito, né, ou seja, tentar demonstrar para a administração pública que a exclusividade deve ser de produto. A exclusividade de marca, até é possível a contratação, mas tem que ficar consignado o quê? O menor preço. E daí, portanto, já entraríamos, né, na seara da licitação. Perfeito? Muito bem. Temos ainda uma outra importantíssima hipótese de inexigibilidade de licitação, que é a notória especialização. Né? A inexigibilidade de licitação é em razão da notória especialização que está prevista no artigo 25, inciso 2. E mais uma vez, vamos ver. Artigo 25, inciso 2. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Em especial, 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade ou de divulgação. Note que o artigo 25, inciso 2, nos remete para o artigo 13 da Lei de Licitações. E é o artigo 13 da Lei de Licitações que determina quais serviços poderão ser alvo da notória especialização. Olha o que o artigo 13 fala. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 5. Patrimônio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 6. Treinamento e aperfeiçoamento do pessoal. 7. Restauração de obra de arte e bens de valor histórico. Estão aí as hipóteses de serviços que podem ser alvo da notória especialização. Agora o seguinte, como configurar a notória especialização? Então veja, para existir, para a administração pública poder autorizar a contratação via notória especialização, é preciso o atendimento de 2 requisitos. O primeiro requisito, em razão da pessoa. Que pessoa? Ora, a pessoa que deverá ser contratada, não é? E se vocês olharem no artigo 25, inciso 2, vocês vão ver que essa pessoa que poderá ser contratada, tanto pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. Mas de qualquer maneira, o primeiro requisito é em razão da pessoa. E o segundo requisito? O segundo requisito é em razão do objeto da contratação. Então vamos lá, vamos entender o primeiro requisito, que é em razão da pessoa. Olha, esta pessoa, gente, ela deverá demonstrar que
que ela é notoriamente especializada. E vamos pegar o exemplo da pessoa física, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Lembrando-se que pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Mas vamos pegar aí a pessoa física. Bom, como que a pessoa física faz para provar que ela é notoriamente especializada? Primeira coisa, ela precisa demonstrar a sua experiência anterior. Ela pode demonstrar a sua experiência anterior mediante a apresentação de atestados. Agora, só a experiência anterior não é elemento suficiente para configurar a notória especialização. É preciso mais. É preciso o que, por exemplo? Bom, seria muito conveniente que essa pessoa que tem uma vasta experiência apresentasse títulos acadêmicos. Ele é mestre, ele é doutor, ele é pós-doutorado, ele é livre docente naquele ramo de atividade. Ele deve demonstrar que ele corriqueiramente faz publicações, por exemplo, em revistas especializadas, ou que ele tem obras literárias acerca daquele assunto onde ele é especialista. E outra coisa, é preciso também que dentre os pares daquela pessoa dita notoriamente especializada, todo mundo saiba, naquele contexto, que aquela pessoa é uma das melhores, naquele ramo de especialização. Não precisa ser a melhor, mas é uma das melhores. Muito bem. A partir do momento em que esta pessoa faz a comprovação de tudo isso, eu posso falar que, à luz da lei, ela é notoriamente especializada. Agora vamos para o segundo requisito, que é o requisito do objeto. Veja só, qualquer objeto poderá ser alvo de contratação mediante notória especialização? Não. Mas não mesmo. Para se configurar a contratação via notória especialização, esse objeto da contratação tem que se revestir de características tais que o tornem um objeto de natureza singular. E será em razão da singularidade deste objeto que a notória especialização poderá acontecer. Objeto de natureza singular. Não entendi direito essa história. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo no meu ramo de atuação, que fica mais fácil. Então vamos supor o seguinte, que a administração pública queira contratar um notório no campo do direito administrativo, para dar um parecer para ele. Ora, notório no campo do direito administrativo nós temos vários. Nós temos o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Maria Silvia Zanella de Pietro, professor Adilson de Abreu Dalari, professor Márcio Camarosano, professor Clóvis Besnos, enfim, nós temos aí uma série de notoriamente especializados. A administração vai escolher aquele que melhor se adapta ao caso em concreto. Agora, qualquer um desses poderá dar qualquer parecer para a administração pública? Qualquer parecer não. Por que qualquer parecer não? Porque qualquer parecer dará aquele advogado que está lá na administração, dará aquele procurador que está lá na administração. Para ensejar a contratação de um notório, é preciso o quê? Que o objeto se revista de características tais que o tornem singular, que no caso do direito significa o quê? Precisa ser uma questão de relevante indagação jurídica, da mais alta indagação jurídica, uma questão extremamente controvertida, que refuja a órbita dos profissionais medianos. Caso contrário, essa notória especialização poderá dar problema. E se vocês fizerem uma pesquisa, e não precisa ser uma pesquisa muito grande, muito pelo contrário, uma pesquisa básica vai mostrar a vocês que a notória especialização muitas vezes é questionada pelo Ministério Público. Portanto, contratar via notória especialização tem que ser uma coisa feita com bastante cuidado, com bastante cautela.
E para finalizar, gente, nós temos ainda uma última hipótese de inexigibilidade de licitação, que creio não interessa muito a vocês. Mas, de qualquer maneira, é a contratação de artista. O artista, gente, ele poderá ser contratado diretamente ou através do seu empresário, né? Desde que ele detenha o quê? Desde que ele detenha o reconhecimento público, né? A consagração junto ao público, a consagração junto à crítica especializada. A partir do momento que nós temos um artista que atende a um desses requisitos, ele poderá ser contratado diretamente. É uma hipótese de inexigibilidade de licitação muito utilizada pelas secretarias de cultura e Ministério da Cultura e por aí vai. Bem, gente, por hoje é só. E agora, Daniela, estou aí à disposição. Existe alguma pergunta que a gente possa estar respondendo agora, neste momento? As perguntas, por favor, que a gente vai mandar para o webcurso. Perfeito. Então, meus amigos, vou me despedindo de vocês, né? Lembrando o seguinte, que todas as terças-feiras a RCC estará com uma palestra diferente, sempre às 15 horas. Qualquer dúvida e sugestão, por gentileza, encaminhe para webcurso@rccnet.com.br. Mais uma vez, webcurso@rccnet.com.br. E lembre-se, agora, no próximo dia 21 de junho, quinta-feira, teremos aí o nosso curso de licitações, nosso curso mensal de licitações, onde eu serei o palestrante. Aqueles que se interessarem, por gentileza, se inscrevam, nós vamos tentar resolver todas as dúvidas possíveis. Até mais, meus amigos!